você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, que a sua quinta-feira esteja sendo ótima, que ela continue assim e juntos vamos aqui na Rádio Bandeirantes até meio-dia. A partir de agora, o timaço de Carlos Batista está entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. No último dia de janela de transferências, diretoria do Guarani volta a negociar com Bernardo, volante do Coritiba. O jogador seria incluído na negociação com Jamerson, disputou 8 partidas pelo Coxa nesta temporada. O clube paranaense acredita que o empréstimo seria positivo para o desenvolvimento do volante. Após fisgada na Coxa, Bruno José ainda segue como dúvida para o duelo contra o Ceará no sábado. Após saída de Hélio dos Anjos, Felipe Moreira comanda os primeiros treinos na Ponte. Treinador interino foi o escolhido para comandar a Macaca no duelo de amanhã contra o Criciúma. Ponte acerta com Thales, atacante do Beirada ou de Beirada, de 24 anos. Ele foi destaque no estádio ou no Campeonato Paranaense pelo Acuro. Thales tem 3 gols e 2 assistências em 13 jogos pelo estadual. Revelado pelo 13, Thales também passou por Cianorte, Pouso Alegre, Barra de Santa Catarina e Sergipe. Na estreia de Sampaoli, Flamengo vence o Nublense do Chile por 2-0 no Maraca. Jogo válido pela Libertadores. Os 2 gols da partida foram marcados por Pedro. Com a vitória, o Flamengo subiu para a 2ª colocação no Grupo A. Reunião nesta quinta-feira pode definir demissão de Fernando Lázaro do Corinthians. Diretoria vai discutir desempenho e futuro do comando da equipe alvinegra. Torcida corintiana pressiona por mudança. O Corinthians que perdeu em casa por 1-0 para o Argentino Júnior ontem pela Libertadores. Semifinais da Liga dos Campeões definidas. De um lado, Manchester City contra o Real Madrid. Do outro lado, o clássico italiano entre Inter de Milão e Milano. Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem e daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais, válido pela segunda rodada Grupo C da Copa Libertadores da América. No estádio do Morumbi tem Palmeiras e Cerro Porteño. O provável Palmeiras e o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez ou Vanderlan, Zé Rafael e Gabriel Menino, Arthur, Dudu, Flaco Lopes e Hendrick. O Cerro Porteño, Jean, o brasileiro no gol, Alberto Espínola, Pires da Mota, Eduardo Brock e Gabriel Baez, Brian Samúdio, Damian Boadilha, Rafael Carrascal e Cláudio Aquino, Robert Morales e Fernando Fernandes. Apita o jogo 9 da noite no Morumbi, Fernando Rapalini da Argentina. Juan Belatti, também da Argentina, e Diego Bonfá são os assistentes. Mauro Vigliano, também argentino, será o árbitro de vídeo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos falar da promoção que continua a todo vapor aqui da Uesco. Quer ganhar uma furadeira da Uesco? Acesse o Instagram da Rádio Bandeirantes no @Rádio Bandeirantes Campinas. É tudo junto, viu? Curta a publicação, tem um post do Batista com a foto segurando uma furadeira da Uesco. É só curtir esta foto e concorrer. Tem mais. Marque uma pessoa nos comentários, pode comentar quantas vezes quiser, mas apenas um amigo por comentário. Precisa seguir a Rádio Bandeirantes no @Rádio Bandeirantes Campinas e também seguir a Uesco no @Uesco_Brasil. Uesco é W-E de elefante, S de sapo, C de casa, O de ovo. Boa sorte! Atenção para o regulamento da promoção. Confira no perfil da emissora no Instagram. O sorteio será na próxima segunda-feira, dia 24 de abril. Será um ganhador e o resultado será divulgado na programação da Rádio Bandeirantes Campinas e também nos donos da bola da Band Mais TV. Não vale marcar famosos, contas fakes ou contas comerciais, ok? O vencedor deverá buscar o prêmio aqui na Band em Campinas
Mas antes o pessoal da produção vai entrar em contato com o vencedor, tá bom? Vamos atender aqui agora os nossos clientes. O Adriano Gomes está pedindo volta Kleina. Legal. Bom dia, CH. É tanto inteligência da nossa diretoria que é capaz de em breve nos presentear com um técnico ex-português, o belíssimo Gilson Kleina. Até parece que não querem ver a torcida nos jogos. Abraços, Darley. Por enquanto vai ficar o Felipe Moreira, né? E eu tô desconfiado que vai permanecer. Vamos aguardar. Não tem nenhuma informação, tá? É só um palpite. Bom dia, o Nicolas Careca já acertou com o Mirassol, Aguinaldo? Ainda não. CH tem algumas dúvidas. Ônus ou bônus, o Hélio ter saído? Sem dúvida, ônus. Ele é um grande profissional. Vamos lá. No único confronto nível Série B, tivemos 3 jogos, empatamos 2 e perdemos 1. Tá bom. É um fato. Outro confronto nível brasileiro, perdemos em Pelotas para o Brasil. Também é fato. E aí? CH, o que acha o profeta da Serra do Japi? Marcelo Pimentel, cara, o campeonato é diferente, a situação é diferente, agora o comando técnico é diferente. Nós temos que esperar para ver como é que fica o cenário. Tem que sair toda essa nebulosidade da frente. O caminho precisa ficar um pouco mais cristalino, mais claro, para ver para que lado vai, quem vai ser o treinador, se vai ser o Felipe ou vai ser outro. Para qualquer coisa nesse momento é prematuro. Então nós temos que aguardar. Não adianta tirar conclusão. Se tá bom, se não tá bom, se tá péssimo. Tem que assistir um pouco mais de jogos pra gente, de verdade, falar com um pouco mais de sabedoria, né, gente? Obrigado pela mensagem. A diretoria está forçando a torcida a engolir o tal de Felipe. Pelo amor de Deus, vamos sair de um técnico ofensivo e vencedor para um retranqueiro. Tandy Negrão. Bom dia, técnico da Ponte. Poderia ser o Sérgio Guedes, Alex do São Fernando. Bom dia, CH, Aguinaldo de Americano. Ao invés de trazer jogador juvenil de outro time, por que não dar a oportunidade para os pratas da casa? É uma bela pergunta. CH, eu vi o vídeo dessa contratação da Ponte. O narrador dizia, lá vem o Thales, ele é muito habilidoso. Será? Edivaldo, o tempo dirá. Bom dia, se o Corinthians perdeu por 1-0 para os Júniors, quanto seria se fosse os titulares? Carlos Cavalcante, muito bem humorado. Um abraço, Carlos. Bom dia. CH, se o Eberlin efetivar o Felipe Moreira, ele vai perder a torcida. O público não vai cair. Torcida não quer o Felipe. Precisamos de mais atacantes. Hoje é o último dia. Não acredito em mais contratações, não. A não ser que surja aí uma surpresa de última hora, mas não acredito. CH, quem foi o ganhador da camisa do Regis? Eu não consegui acompanhar o programa. Cara, eu vou solicitar para o Batista falar o nome dele de novo hoje na televisão, na hora que eu sair desse estúdio e ir para o estúdio da TV. Aqui eu não tenho. Tá bom, João Busso? Não foi você, eu tenho certeza. Me parece que foi... Não, você não foi, com toda certeza. Mas eu vou pedir para o Batista repetir, tá bom? Será que o Hélio dos Anjos não recebeu uma proposta do Goiás que recentemente... Pode ser, Eduardo Franco, mas a gente não tem essa informação. Ele negou isso para o Batista. O Batista perguntou para ele. Mas o futebol é muito dinâmico. O que é verdade hoje, amanhã passa a ser mentira. Traga o treinador do Brasil de Pelotas. Tá bom, tá registrado. Bom dia, CH. Tem Bugrino mandando mensagem em volta a Kleina. Não acredite. Nós, pontepretanos, não queremos mais o Kleina. Gira. Legal, tá registrado. 11h43 agora. É hora do Bugre da Band. Acionando Vladimir Catarino para falar do Guarani, que tem jogo importante, hein? Jogo difícil. Contra o Ceará no PV. Portão fechado, mas o jogo é em Fortaleza. Fala, Vlad. Do Guarani aqui no nossa área. Bugre que joga no próximo sábado contra a equipe do Ceará, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A reportagem apurou que o volante Bernardo será inscrito no Guarani nesta quinta-feira, último dia para inscrever jogadores na primeira janela de transferências. Ele tem 21 anos, formado na base do Coritiba. Ele seria incluído na negociação do lateral esquerdo Jamerson, mas apenas o Regis foi negociado. O clube paranaense, no entanto, enxerga grande potencial no atleta
e acredita que o empréstimo seria positivo para o desenvolvimento do volante, que também atua em outras funções. Portanto, o reforço aí do Bugre para a sequência da Série B. O Guarani se prepara para enfrentar o Ceará às 18h15 de sábado. O Bugre não vence o Vozão há 49 anos jogando no Ceará. O adversário ainda não perdeu como mandante na temporada, inclusive ontem venceu o Sport por 2-1 na primeira partida da grande final da Copa do Nordeste. Esse tabu, né, essa sequência de jogos em que o Guarani não vence o Vozão lá no Ceará, inclui 8 jogos no período em Fortaleza. A vitória bugrina foi no primeiro encontro entre as equipes em 74 pelo Campeonato Brasileiro. O Guarani, comandado pelo técnico Zé Duarte, venceu por 1-0, gol de Cleiton. Vamos ouvir o técnico Bruno Pivetti. Começou muito bem a sua caminhada no Bugre, ele fala exatamente sobre esse seu início de trabalho como comandante do Guarani. Eu sempre manifestei esse desejo de trabalhar no Guarani, principalmente porque sou aqui de Campinas. No futebol, quando nós entramos nessa ciranda de treinador, fica muito complicado, não só em termos profissionais, né, devido à instabilidade que sempre enfrentamos, mas também por questões familiares. E felizmente agora o Guarani me fez o convite. Eu tinha acabado de sair da Chapecoense, culminou assim diversos fatores dando certo, e felizmente tive agora 3 semanas de preparação que foram importantíssimas, justamente para que nós pudéssemos colocar as nossas ideias de jogo e sempre com a preocupação de adaptar as nossas ideias às características dos jogadores. Eu acho que isso é o fundamental para que nós possamos adaptar da melhor maneira o nosso modelo de jogo, mas também perante os jogadores que temos à disposição. É uma instituição que eu tenho muita identificação, felizmente agora nessa fase da minha carreira nós conseguimos unir os caminhos, né, da minha trajetória de carreira e do Guarani, e realmente tivemos uma grande estreia, mas o foco já está total no nosso próximo desafio, que é o Ceará em Fortaleza. Sabemos da qualidade do adversário que iremos enfrentar e estamos fazendo uma boa semana de preparação para que nós possamos dar continuidade a esse grande trabalho. Bruno Pivetti também analisou o grupo bugrino, né? O que ele tem em mãos, o elenco que ele tem em mãos para a sequência da temporada no Campeonato Brasileiro da Série B. Nós hoje no Guarani nós temos um elenco enxuto, mas um elenco de muita qualidade. Então nós temos jogadores à disposição que exercem mais uma função dentro do campo de jogo, e sempre a questão estratégica nós vamos ter uma preocupação e uma dedicação em relação à parte estratégica perante as características do adversário, para que nós possamos estabelecer o melhor plano de jogo possível. Eu não acredito em rótulos, né? Eu sou avesso a essa questão. É um treinador reativo, um treinador propositivo. Eu procuro fazer com que a minha equipe saiba o que fazer quando tem a posse de bola, seja ela na saída de jogo ou numa posse mais avançada, mas também que saiba o que fazer quando não detém a posse de bola e qual a melhor estratégia para marcar o adversário, seja em bloco alto, médio e baixo, para que nós possamos ter conceitos bem sustentados, bem solidificados, para que dentro de um mesmo jogo a gente possa ter a melhor capacidade de adaptação possível. Este foi o técnico do Guarani, o Bruno Pivetti. O zagueiro Valber CH foi regularizado no boletim informativo diário da CBF e está à disposição para a partida contra o Ceará. O Neilton também está liberado pelo departamento médico. Ele foi substituído na partida contra o Avaí por causa de uma pancada no jogo da última sexta-feira. Bruno José, que também foi substituído, fez exames para saber a gravidade da lesão e não foi constatada nenhuma gravidade. Mas o jogador será poupado na partida de sábado. Tudo indica que Isaac será o titular. Com relação a Nicolás Careca, o agente dele não conseguiu chegar num acordo para a transferência para o Mirassol. Por enquanto, o atleta continua treinando no Guarani. O Bugre segue à procura de uma equipe que queira o atacante, que tem contrato de empréstimo até o final da Série B. Ele pertence ao CRB. Falamos do Guarani, aqui no Nossa Área. Existe uma dúvida do Pivetti. Dúvida não, né? Nós que não sabemos o que vai acontecer, mas o fato é que o Bruno José não vai jogar, viu? Essa é a informação de momento. E se ele não jogar, tem 2 opções. Ele pode tirar o Bruno José, que já não vai jogar, e tirar o Neilton, começar com Regis e Isaac,
ou com um dos dois e manter o Neilton do time. Pode ser o Regis por dentro, o Neilton aberto do lado direito, o Bruninho do lado esquerdo e Derek ou o Bruno Mendes na frente. Então essa é a dúvida. Não sei, eu não acredito que o Valber estreie. Pode até acontecer, mas vai ser uma surpresa. Mas ele pode fazer o que eu disse. Ele pode tirar também o Neilton do jogo e colocar Isaac e Regis de começo. Momentos antes da partida, o professor vai definir, como diria aquele famoso Solerte repórter. Em Campinas, 11h50 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Por enquanto, segue Felipe Moreira. Como interino, ele vai dirigir o time amanhã. Portões fechados, hein? No Majestoso, 21h30 contra o Criciúma. Voltando na programação agora para falar da Ponte. Fala, Vlad! Oi, CH. Vamos falar da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Macaca que entra em campo nesta sexta-feira pega o Criciúma, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta que estreou perdendo, para o Vitória na primeira rodada. No jogo da próxima sexta-feira, a Ponte vai defender, CH, uma invencibilidade de 11 partidas jogando em casa. Até aqui a Ponte tem 8 vitórias e 3 empates no Majestoso, com aproveitamento de 81,8%. Com o desligamento de Hélio dos Anjos, quem vai dirigir a equipe alvinegra é Felipe Moreira. O treinador vai para a sua terceira passagem como interino da Macaca. Ele também dirigiu o clube desta forma em 2015 e 2019. Ele também foi efetivado em 2017, mas saiu do cargo após a eliminação da Copa do Brasil, perdendo nos pênaltis para o Cuiabá, no estádio Moisés Lucarelli. Nenê Santana e Ivo Sec serão os auxiliares. A Ponte CH ainda não se pronunciou sobre os jogadores que estão entregues ao departamento médico. Fábio Sanches, Leonaldi, Matheus Silva, Pablo Diego e Júnior Tavares. No treino de amanhã, Felipe Moreira vai definir a equipe que enfrenta o Criciúma. Quem concedeu entrevista à assessoria de imprensa da Macaca foi o zagueiro Edson. Tem sido destaque, Estava na base até recentemente, subiu para o time profissional e agora é titular na zaga da Ponte Preta. Ele fala sobre esse bom momento vivido, pelo menos por ele, com a camisa ponte pretana. Cara, eu só tenho que agradecer a Deus, ao meu trabalho também, Eu venho trabalhando bastante por isso, como eu já falei algumas vezes. Venho buscando, estou muito feliz, quero cada vez mais estar dentro do ciclo, buscar meu espaço cada vez mais e me afirmar cada vez mais. Até o momento foram 8 jogos realizados, seja entrando de início ou ao longo da partida. Como é para vocês estar ao lado de atletas que já têm uma rodagem maior no futebol? Para mim é um privilégio, Poder aprender cada dia, no dia a dia nos treinos também, tanto o Fábio, o Matheus, que já tem bastante rodagem, sempre me ajudando, me dando dicas e para mim é um privilégio. Pontualmente falando do último jogo, um revés diante do Vitória. O que faltou para que a Ponte fizesse o melhor jogo em Salvador? Cara, eu achei que a gente foi abaixo da nossa rotagem, sabe? A gente sempre começou os jogos muito intensos, muito em cima do adversário, mas esse jogo a gente acabou não conseguindo ter essa intensidade, acho que faltou isso. Mas agora é trabalhar, tem a semana toda, que sexta-feira já tem um desafio que a gente vamos atrás de buscar os 3 pontos dentro de casa. Agora um duelo diante do Criciúma, como você mesmo disse, em casa, uma projeção para essa partida? Cara, sim, como eu falei, vamos trabalhar a semana, trabalhar firme, focado, porque dentro de casa a gente sabe que a gente não pode perder ponto. É muito importante ganhar dentro de casa, ainda mais numa competição, como o brasileiro, que é de muita regularidade. Então, é trabalhar e vamos para cima deles. Nesses 4 meses que você tem de futebol profissional, queria que você falasse o que de diferente tem no Edson, daquele que veio para a base em dezembro. Cara, eu vejo que estou mais maduro, posso dizer assim, como eu falei, com os meus companheiros que tem mais rodagem, como o Fábio, me deram muitas dicas. A gente sempre conversa, tanto ele, Guilherme também, me passou muitas dicas e estou aprendendo ainda, vejo que estou numa evolução, mas eu vejo que eu estou no caminho certo também. Palavras, portanto, do Edson, jovem zagueiro da Ponte Preta. A Ponte contratou o o atacante Thales, de 24 anos, destaque do Campeonato Paranaense pelo Aruco.
O jogador tem 3 gols e 2 assistências em 13 jogos disputados no estadual. Revelado pelo 13 da Paraíba, Thales também jogou por Cianorte, Pouso Alegre, Barra de Santa Catarina e Sergipe. Ele estava no Aruco desde o início da temporada. Na Macaca, chega como reserva imediato de Pablo Diego. O elenco ainda conta com Dudu e Guipira como jogadores de beirada. Thales é o 4º reforço da Macaca após a Série 2. A diretoria também contratou o zagueiro Tomás Caíque, o lateral Anilson e também o volante Samuel Andrade. Falamos da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Liga dos Campeões da Europa. A Internacional empatou por 3-3 com o Benfica e garantiu vaga na semifinal da competição. Vai encarar o rival Milan. Já o Manchester City empatou por 1-1 diante do Bayern de Munique e também garantiu vaga na semifinal. Vai encarar agora o Real Madrid. Pela Libertadores, o Nacional do Uruguai venceu o Independiente Medellín da Colômbia por 2-1. O River Plate goleou o Sporting Cristal por 4-2. Tivemos ainda a vitória do Flamengo 2-0 no Nublense do Chile na estreia de Jorge Sampaoli, jogo realizado no Maracanã. Na Neoquímica Arena, o Corinthians foi derrotado pelo Argentinos Júniors por 1-0. O Colo-Colo venceu o Monagas por 1-0 e o Barcelona de Guayaquil derrotou o Bolívar por 2-1. Já pela Copa Sul-Americana, o América Mineiro perdeu para o Defensa e Justiça na Argentina por 2-1. O Guarani do Paraguai venceu o Danúbio também por 2-1. Pela Copa do Nordeste, primeiro jogo da final, o Ceará, jogando em casa, venceu o Sport por 2-1. Hoje é dia de Liga Europa. Logo mais às 4 da tarde, quartas de final, tem Sport e Juventus. Além de Sevilha e Manchester United, Roma e Feyenoord e também União contra o Bayer Leverkusen. Pela Libertadores da América, 7 da noite, Racing da Argentina e Alcas. Pela Sul-Americana, no mesmo horário, Santos e Audax Italiano, Peñarol e Milionários, São Lourenço e Fortaleza. Pela Libertadores, 9 da noite, tem Atlético Nacional da Colômbia e Melgar. E 9 da noite, no Morumbi, Palmeiras e Cerro Porteño. Ainda hoje, pela Sul-Americana, no Rio, jogam Botafogo e União César Vallejo. E pela Libertadores, às 23 horas, Libertad do Paraguai e Aliança Lima. Destacando que no sábado tem início mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B, trazendo os jogos de mais uma rodada, primeiramente da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, é uma rodada que começa amanhã, sexta-feira. Amanhã também é dia da Ponte. Antes,
16h30, Atlético Goianiense e CRB. Amanhã feriado. 7h em Ribeirão, tem Botafogo e Sampaio Correia. 9h30, com portões fechados no Majestoso, Ponte Preta e Criciúma. Já no sábado, 11h, Tombense e Ituano. Às 4h, Avaí e Mirassol. Às 5h, com transmissão na tela da Band, tem Novo Horizontino e Juventude. 18h15, pela Rádio Bandeirantes, Ceará e Guarani. São esses os jogos da segunda rodada, que será completada no domingo, 3h30, Chapecoense e Londrina, 18h, ABC e Vitória. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileirão. Segunda rodada, no sábado, 4h, Fluminense e Atlético Paranaense. 18h30, São Paulo e América Mineiro. Vamos ter ainda no mesmo horário Cuiabá e Red Bull Bragantino. 9h, Cruzeiro e Grêmio. No domingo, 11h, Inter e Flamengo. 16h, Vasco e Palmeiras. No mesmo horário, Santos e Atlético Mineiro. 18h30, Curitiba e Fortaleza. E 19h, Goiás e Corinthians. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e amanhã a gente volta, mesmo no feriado. Estaremos aqui às 11h30 para apresentar mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.